crise do neoliberalismo e o futuro do trabalho. Bom, como você sabe, a gente está numa nova fase aqui no Arvorecer. Esse quadro é o Ser Humano, onde a gente vai discutir filosofia, sociedade, cultura. Então quero deixar o espaço aberto para você participar, interagir, discutir com a gente e também propor temas. Bom, no dia 1º de julho houve uma manifestação, a chamada Break dos Apps, e foi a paralisação de diversos entregadores de aplicativos, principalmente os de comida, em busca de melhorias das condições de trabalho. A gente sabe que nos últimos anos vem ocorrendo um processo de precarização do trabalho, muito em função do aumento da tecnologia e da diminuição dos postos de empregos, e também da crise financeira do capitalismo, que tem gerado dor de cabeça para as pessoas que querem lucrar a todo custo. Então isso se reflete em empregos precarizados, corte de direitos, e o resultado é esse que a gente está vendo hoje. O Brasil tem milhões de pessoas, se não desempregadas, trabalhando informalmente, e aí vai desde motorista de aplicativo até entregadores, seja de moto, seja de bicicleta, há pessoas trabalhando por conta, produzindo bolo, produzindo alimento para vender em algum ponto da cidade. Bom, e no que isso vai acarretar? A gente vai ver pessoas com empregos precários, sem segurança, sem estabilidade, sem um mínimo de direitos, e pessoas invisibilizadas, que não vão ter acesso a programas do governo e não vão ter acesso a, por exemplo, um FGTS, um seguro-desemprego ou mesmo uma aposentadoria no futuro. E aí, pensando, que a pauta da greve é extremamente legítima, eles brigam por melhores condições de trabalho, fornecimento de material, seja material de trabalho como a mochila, jaquetas, equipamentos que motociclistas e ciclistas usam, até itens de segurança, para esse momento de pandemia, como a máscara, o álcool em gel, para que eles possam trabalhar, fornecerem um alimento para a população e não correrem risco por isso. E aí vem um grande ponto, essas empresas são empresas bilionárias, que têm pouquíssimos funcionários, uma cultura super bonita, super apresentável, mas que no fim é pautada na exploração. Eles não têm compromisso com os restaurantes, eles não têm compromisso com os entregadores. Eles fazem esse papel de atravessadores, cobrando de todos os lados e sem se responsabilizar por nenhum deles. Eles não se responsabilizam se um restaurante presta um mau serviço, não se responsabilizam se o entregador sofre algum acidente, não se responsabilizam com o entregador se o cliente não recebe bem. E aí parece que fica muito fácil trabalhar, criar uma empresa disruptiva, enfim, escalável. E qual que é o ponto? Eu penso que essa nova tendência de empresas que não têm trabalhos regulamentados são sintoma de algo muito pior que está por vir se a gente não tomar os devidos cuidados, que é a automação. E qual é o problema da automação? Pensando em facilidades, em custos, é ótimo. Mas se o mundo não se preparar para que as pessoas que hoje estão empregadas e que no futuro não estarão tenham uma segurança, tenham uma garantia, a gente vai colocar milhões e milhões e milhões de pessoas na miséria. Então, por que é um sintoma? Porque a intenção final, por exemplo, de empresas como a Uber, ou iFood, Rappi, Amazon, que possuem esse serviço de entrega, não é empregar pessoas em condições precárias, é não depender das pessoas. Eles estão desenvolvendo carros autônomos que vão fazer o serviço de motorista para a gente, estão desenvolvendo drones que fazem entregas. Então essas pessoas que hoje têm trabalhos precários, no futuro vão ser jogadas para trabalhos ainda mais precários. E aí eu quero recomendar uma conversa entre as economistas Mônica De Bolle e Débora Freire, onde elas falam sobre renda básica universal, que é um tema que eu quero propor aqui, para a gente pensar um pouco sobre a importância. Então eu vou deixar o vídeo linkado na descrição e você assiste depois. E o que a Débora Freire aponta é uma pesquisa que diz que os 7 setores que mais empregam hoje no Brasil têm uma capacidade de automação superior a 95%. E o que isso quer dizer? 95% dos postos de trabalho nesses 7 setores estão comprometidos. Ou seja, milhões e milhões e milhões de pessoas
desempregadas no futuro próximo. E com a pandemia, isso se acentuou. Eu estou trabalhando de casa, minha esposa está trabalhando de casa, muitas pessoas que a gente conhece estão trabalhando de casa. E o que isso vai fazer? Vai diminuir a necessidade de escritórios, por exemplo, o que vai diminuir já uma porção de funções. A automação vai acabar com o setor de call center, por exemplo, que emprega muito. Na agropecuária já está em amplo processo de automação, supermercados, enfim, a gama de setores é gigantesca, né? Todas as profissões que a gente conhece estão em risco. Então, a partir disso, a Débora Freire começa uma discussão para a gente pensar em uma renda básica universal que vai garantir que as pessoas, mesmo sem postos de trabalho, e aqui eu vou fazer uma distinção que eu tenho para mim, que trabalho existe e sempre vai existir. O que a gente não tem hoje e que vai perder no futuro é emprego, que é essa condição de existe uma tarefa a ser feita e existe a possibilidade dela ser feita, e essa possibilidade é viabilizada por questões econômicas. Então, a gente tem muitas ruas em Campo Grande para serem recapeadas, os buracos serem tapados, mas a gente não tem a verba suficiente, a receita suficiente para que esse serviço seja feito. Então, a gente não consegue gerar emprego. E isso vale para todos os setores da sociedade. Construção civil, área da saúde, área da educação, tem muito trabalho a ser feito, mas não se tem a possibilidade de gerar empregos. E aí você percebe que o Brasil vai entrando numa bola de neve de precarização, desemprego, miséria, e parece que não tem saída, né? Mas a gente tem algumas saídas, a gente vai discutir mais a fundo depois, mas renda básica universal, levantada pela Débora Freire, como eu falei, é um tema fundamental para ser discutido agora, porque a partir dele a gente vai dar condições para que a população sem emprego consiga se manter e a partir disso se especializar, encontrar funções onde é requerida a mão de obra, e a partir disso a gente vai moldando a sociedade com menos desigualdade. E por que a renda básica é universal? Um dos grandes pontos de estigma do Bolsa Família, por exemplo, é que ele é usado em discursos de xenofobia, em discursos racistas, como esmola. Então isso gera um estigma em quem recebe o Bolsa Família e a pessoa se sente mal por receber. E ela quer, a partir desse momento, se livrar do Bolsa Família para dizer que pode viver por conta. E com a renda básica universal, esse problema ele acaba por se resolver, porque literalmente toda pessoa tem direito a receber e vai receber. E esse valor, ela apresenta todos os cálculos, ajuda a melhorar a economia do país, poder de compra, enfim. É bom para quem está em situação de vulnerabilidade, é bom para quem está no meio termo, que tem um emprego, mas é só consumidor, não consegue poupar, por exemplo, dando possibilidade para essa pessoa se especializar em uma área que gosta, em descobrir novos talentos e principalmente não aceitar qualquer emprego. Isso gera uma competitividade entre as empresas, porque as pessoas não serão mais obrigadas a aceitar qualquer trabalho. Elas podem escolher. Então isso gera uma conquista de direitos maior para a população. Então veja, a greve dos EPs é uma pauta urgente, precisa ser debatida agora. A gente precisa melhorar as condições de trabalho dos entregadores e dos motoristas de Uber também agora, porque são condições precárias, muitas vezes trabalhando 12, 16 horas por dia para receber menos de um salário mínimo e nenhuma segurança adicional. Mas é bom que a gente já inicie o debate sobre o futuro do trabalho, porque muitas vidas estão em risco se a gente não preparar o país, preparar a nossa ética para receber essas novidades e a partir disso a gente garantir um futuro onde as pessoas tenham uma vida digna e não dependam de qualquer emprego precarizado para poderem se manter. Então eu quero ouvir o que você acha dessa discussão, qual a sua opinião sobre a greve dos entregadores e sobre renda básica universal. Deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com mais pessoas, se inscreve no Arvorecer e ativa o sininho para receber um novo vídeo sempre que a gente postar aqui.
E se você curte o nosso projeto, a gente lançou um Apoia-se a partir de R$5 por mês, é o preço de um cafezinho. Você consegue nos apoiar demais e ainda vai receber algumas recompensas. Então, se você puder, apoie o Arvorecer.